E aí, atômicos, tudo bem com vocês? Meu nome é Hulk Genelli, sou designer de produto estratégico e negócios, com especialização em desenvolvimento de projetos e professor universitário. E uma coisa que eu queria conversar com vocês era: será que a universidade vale a pena fazer? Tem tanta gente criticando a universidade, falando que ela está fazendo muita coisa errada, mas será que ela está fazendo alguma coisa certa? Vamos ver isso? Vamos discutir sobre isso? Então, não se esqueça, antes de mais nada, de dar joinha, aperta o sininho para receber mais notificação, tá? E, ó, apertar joinha aí não custa nada e é legal pra caramba pra gente, beleza? Porque avisa lá o YouTube que tá valendo a pena fazer o que a gente tá fazendo, beleza? Não esquece de ouvir nossos podcasts que estão falando com muitas pessoas, tanto profissionais da área que trabalham ali na Labuto o tempo todo, assim como professores que também são profissionais da área, mas trabalham ali na área acadêmica. E chega de enrolação, roda a vinheta. A gente ouve muita crítica, né, na universidade, falando que a universidade, ela, durante muito tempo, acabou se afastando aí do dia a dia, né, do que acontece no dia a dia. Sobre o ponto de vista, como é que você responde, como é que você trata no dia a dia de cada profissão, independente da profissão, beleza? Eu posso falar mais sobre a minha profissão, a profissão específica do design, de negócios também, estratégico, que é onde eu atuo com muita frequência nos meus projetos do cotidiano aqui, né? Eu tenho um escritório, que é a Atom, antes era a Hulk, virou a Atom Studios porque eu fundi com outro escritório, né? E esse outro escritório, o meu sócio, que é o Song, ele é da parte de administração e a gente se encontrou ali no meio do caminho, que é curioso. Por que a gente se encontra ali no meio do caminho? Porque ele percebeu que, estrategicamente, para o negócio que ele estudava, que ele já teve, né, o design ajudava, esse pensamento do design ajudava muito a evoluir, a acelerar o processo de desenvolvimento do negócio, né? E quando a gente fala de design, a gente está falando de projeto, a gente está falando de pensar para frente, entender como aquilo pode melhorar. Tanto do ponto de vista de criar novos objetos, que é o mais óbvio que a gente enxerga, mas da estratégia do negócio. Como é que eu vou me posicionar? Como é que eu vou comunicar? Quais os produtos tem que produzir? Como é que essa história de ficar produzindo coisas sempre para poder ser relevante em pesquisa e assim por diante. E do meu lado, do lado do design, eu sabia o quanto era importante essas coisas e aprender a falar a linguagem do negócio foi fundamental. Eu não estudei negócios ali na faculdade, não fiz uma faculdade de administração. E por isso mesmo, teve muitas coisas que foram muito boas, porque eu comecei a entender como dentro da administração e do negócio eu podia inferir o design, ou sugerir o design para praticar melhorias, já que eu trabalho com projetos, serviço e qualquer coisa, né? Não tem muita essa diferença de serviço e produto, até porque todo produto tem um serviço embutido nele, e todo serviço tem um produto para colocar ele, né? Mesmo a internet, que a gente fala que é um grande serviço, tem lá os seus servidores, porra. Tem um servidor na puta que eu pariu, né? E reza as lendas, né? E eu acho que não é lenda não, porque eu já li isso daí, que existem servidores do Google em cima de navios, navegando, né? Que são os servidores redundantes da Google, que ele não tem só um servidor, ele tem vários servidores. Tá? Acho que são 3 Big Datas e tal. Bom, falei alguma besteira, comenta aí sem criticar nem nada. A questão é que onde a academia estava errando e onde ela estava acertando. A academia vem sim da questão do iluminismo. Iluminismo é quando realmente, pela primeira vez na história da humanidade, as pessoas começam a perceber por que a gente não pode gerar educação, fazer com que as pessoas mais humildes possam ler. O plebeu possa ler, não só o clérigo, só o pessoal que tem grana, né? O pessoal que vive ali nas vilas. Por que ele não pode ler? Por que ele não pode ganhar educação? Aquilo talvez seja muito bom. E isso que o iluminismo traz. Ele vem dentro dos moldes, na hora que ele começa a pensar como a gente vai educar essas pessoas, ele vem dentro dos moldes que ele tinha naquela época, dentro do entendimento, dentro da lógica que tinha. Que era, vamos começar a ensinar coisas eruditas. Afinal, para quem não sabe nem ler, você ensinar o que representa, o que o A representa como A, o B como B, o C como C, o D como D, cara, é de explodir o cérebro. Só que isso evoluiu. Mas antes, vamos imaginar que só de fazer ler era hoje como você aprender uma ciência, tá? Porque as pessoas não sabiam ler e, nossa, abre o universo. E para ensinar o abecedário, essas coisas, se usava muito o método que é A com B, né? B com A é Bá e assim por diante, que é o método mais clássico, é o método que foi colocado pela primeira vez, seguindo o que vinha do industrialismo, que vinha que depois gerou ali o modernismo, que eu vou montar as coisas com lógicas.
Só que a lógica do pensamento humano, ela é mais complexa, ela é caótica. O pensamento é caótico, a criatividade é caótica. Você pensar em alguma coisa é caótico. Não adianta, não existe ninguém nesse mundo que pensa as coisas organizadas. Mas sim, existem muitas pessoas que organizam as coisas que pensam. E aí é que a gente entra na grande questão. O seu pensamento é caótico. Você pode ver, qualquer pensamento que você tem é caótico. A única coisa que não vai ser caótica é quando você já fez aquilo lá várias vezes e daí não é nem questão de ser caótico ou organizado, mas vira um hábito. Dirigir é um grande exemplo. Quando você vai aprender a dirigir a primeira vez, garanto que você não via o velocímetro. Você não conseguia ver o velocímetro, você olhava só para frente e tentava dirigir. Agora você vê o velocímetro, ouve uma música e um monte de coisa, porque virou hábito. É o que acontece na questão acadêmica em relação à questão do mercado. Quando a gente fala do mercado, assim, tá, na academia eu vou aprender ali a fazer cálculo de engenharia, para não sei o que lá, 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 ou de arquitetura, para viga, sustentação, tal. Mas, e se eu tiver uma condição diferente dessa e puder usar os mesmos cálculos? Essa é a grande questão. Então, vamos dizer que eu fiz uma viga, eu vou falar aí de um grande arquiteto que é o Calatrava, né? Ele faz umas coisas mais orgânicas, até o próprio Niemeyer aqui no Brasil, a gente não precisa ir tão longe, que ele fazia uns desenhos, o cara falava, é impossível calcular aquilo. Gente, não é impossível, é difícil. E tudo aquilo que você cria inicialmente, lógico que é difícil, lógico que é inovador. E tudo que é inovador incomoda, te tira do eixo, mas faz você achar novas soluções e soluções muito mais inteligentes, muito mais criativas, beleza? E aí é que está o ponto da academia. A academia veio se tornando, durante o tempo, uma coisa mais categórica. Eu vou ensinar B com A, que é Bá, e pronto. Tá, mas o que eu faço com isso? Como é que eu posso ir além disso? Como é que eu posso transgredir isso no sentido de não negar, mas ir além do que está sendo colocado? Então, a língua, né, ela não é só uma palavra, ela tem simbolismo, significado que muitas vezes não está expressa na própria palavra. Quando eu falo da palavra amor, ela não está referente só a amor, ela tem um monte de coisa conectada dentro da sua experienciação e da experienciação mundial, experienciação do ser humano, até o ser humano com outros animais. A academia o que fazia muito? Tentava ensinar a palavra amor e tudo que está relacionado a ela. Amor, e daí estavam as definições. Tem coisas que não têm definição, mas é amor. Tem coisas que você não consegue descrever, mas você consegue representar, sentir, mostrar amor, sem necessariamente ficar descrevendo. Até porque se tudo fosse descritivo, ia ser extremamente chato. E aí é que pega. A universidade ou o colégio mais clássico, ele acaba fazendo isso. Porque os educadores foram ensinados assim, aqueles tipos de educadores que se deram melhor nessa linha de raciocínio, se tornaram, quer dizer, os alunos, né, que se davam melhor, se tornaram os futuros educadores, achando que todos iam funcionar da mesma maneira. Alguns funcionam e alguns não. E aí que vem um vídeo aí que está muito legal, que eu falo sobre o construtivismo e a importância dele. Que ele não é um negócio recente, nem novo, bom, é velho pra caramba, tem mais de 100 anos. A idealização de tipo, eu construí com outro, eu construí com o próximo. Essa questão não só é didática, tá? Só que a academia veio assim. Então, ele acabou gerando, para poder facilitar, dar aula, ficar num padrão e manter esse padrão, acabou gerando apostilas, gerando tendências, gerando livros e assim por diante. Só que apostilas, livros, tendências, são coisas que são temporais, sim. Elas acontecem no momento, têm um estudo, têm uma importância, só que elas podem ser modificadas. A maioria das coisas que eu percebi até hoje, elas nunca foram colocadas de lado. Elas foram modificadas, foram ampliadas, foram melhoradas e nunca esquecidas de um momento ou outro, assim. A grande maioria, ela é transformada. O próprio pensamento do design, que é onde eu posso me enraizar muito mais nisso, é isso. A gente vem de um pensamento do design muito mais categórico, muito mais organizado, dentro da industrialização para poder fazer as transformações naquela cadeia de produção do modernismo, né, da fase de industrialização mesmo. E com as tecnologias mais contemporâneas, impressão 3D, você desenhar no 3D, você produzir menor quantidade, você conseguir fazer em diversos lugares diferentes, com mãos de obras diferentes, acaba facilitando muito você criar novas coisas. Então, eu não preciso mais construir milhões de coisas para poder ofertar para alguém. Às vezes, eu consigo produzir uma peça e ofertar essa peça para as pessoas. O que acontece muito no mobiliário, correto? Então, isso é uma grande transformação.
O design, ele vinha muito nessa coisa, pegada categórica, né? Então, você primeiro faz tal coisa, depois você faz tal coisa, depois você faz tal coisa. Então, vai pesquisar o cliente, depois você vai fazer tal coisa, depois você vai fazer tal coisa. Agora sim, depois que você pesquisou tudo isso, você tem a ideia. Aí, dessa ideia, você parte para o próximo. Aí, você parte para o próximo. E aí vem aí um conceito que é o Design Thinking, que é muito mais velho do que o próprio livro, né? Que o livro ali é de 2002 e o conceito é ali da década de 60, tal, final da década de 50, começo da década de 60. Eu justamente falo assim, peraí, mas o pensamento é caótico. Então, qual é o problema efetivo da universidade e qual que é a vantagem da universidade em vários pontos desse? Vamos lá sobre as questões. O problema todo mundo já cansou de saber. Tem muita gente querendo botar ordens e regras em coisas que às vezes não tem ordens e regras. Então, por exemplo, um pensamento, ele é caótico. Você tentar organizar um pensamento caótico para algumas pessoas faz perder a criatividade, o interesse e instaurar aquela questão de você tentar algo novo, porque você tem que provocar. Ao mesmo tempo que pode fazer com que uma ideia que poderia ser genial e espetacular, ela seja quebrada ao meio, porque às vezes você atropela uma ideia que você teve. Então você vai mais pelo método que você escolheu do que pela ideia. Ou seja, você não dá tanta ênfase para a ideia, você dá ênfase para, mas você não pode ter essa ideia é proibida você ter, né? Que é uma coisa que se ouve muito, principalmente na área de criação. Não, mas aonde é que você tirou, né? E é engraçado falar isso, mas tem, principalmente em design, que você fala que trabalha muito com as pessoas, pensando com as pessoas. Claro que você pode ter uma ideia, a sua ideia é importante. Aliás, a maior falácia da universidade, do centro universitário, é isso, falar que a sua ideia não é importante. Ela é importante, ela é relevante, porém, ela tem que ser confrontada. Aí sim. Então, eu ter uma ideia é super relevante. Eu sou uma pessoa importante nesse conceito para ter ideia. Quando eu falo você, tá? O problema é que, às vezes, você insistir numa ideia e depois ir ajustando ela, entendendo como ela pode ser implementada, funciona muito mais. O avião, a invenção do avião foi isso, porque falava, nada mais pesado que o ar pode voar, e voou. Você tem a questão do carro, né, que a gente sempre cita do Henry Ford, né? Se fosse perguntar às pessoas, as pessoas iam falar em cavalos mais rápidos, mas não iam pensar no automóvel, né? Quando, na verdade, ele questionava a questão da locomoção e não do objeto que está locomovendo essa pessoa. Então, isso é muito importante. Esse é o erro da academia, tá? Então, a academia ela acabou ficando muito centrada nisso. E, óbvio, você tem muitos pesquisadores, cara, que estudam pra caramba, são profissionais fudidos, as pessoas da academia são fudidos, pesquisam, vão em cima, tal, só que eles são exigidos sempre essa comprovação histórica, essa comprovação de ida e vida para poder validar. A questão é que você pode cair, sim, que é o que a gente já comentado, que é o hábito tipo, se eu for falar alguma coisa, eu tenho que comprovar. Se eu for falar alguma coisa, eu tenho que comprovar. E se for ao contrário? Eu falo alguma coisa, expresso essa alguma coisa em público, como que acontece na internet, e alguém começa a me dar indícios de lugares que eu nem tinha imaginado, de escritores que eu nem tinha imaginado em estudar. Quando eu fui fazer, por exemplo, meu mestrado, era em arquitetura e urbanismo, eu fui fazer sobre a questão do cowork. Então vamos estudar a estrutura do cowork dentro do olhar da arquitetura. Cara, e eu fui para um outro lado, eu fui questionando, não, mas eu quero entender o trabalho está transformando a arquitetura, e não a arquitetura transformando o trabalho, mas como está transformando, né, esse trabalho, porque a gente não está mais discutindo o lugar onde eu vou trabalhar, mas como eu vou trabalhar. E nesse conceito do cowork, que foi essa transformação, eu acabei esbarrando num cara que foi sensacional, que foi Yuval Harari, que está falando sobre a evolução dos homens. E daí eu comecei a entender dentro disso a importância de ser cognitivo. O ser humano ser cognitivo é a parte importante, é uma evolução que era ignorada, né? A gente falava que eram nômades e depois passaram a ser agrários. Não, eles eram nômades e teve um período ali que eles começaram a entender, eles começaram a ter consciência, né? Eles começaram a entender o que as ações dele davam resultado. E é a revolução cognitiva. E isso é importante falar, então a base de um trabalho, a base de qualquer coisa é a cognição. Então a parte mais importante é a cognição. Então importa realmente o espaço arquitetônico ou importa a pessoa? E que cognição é essa? E no final das contas importa essa pessoa como centro da ação. Vocês entenderam que você inverte um pouco essa lógica, esse pensamento? Então você não parte do objeto. Quando você parte do objeto, você está fadado e tendenciosamente levado a tentar resolver o objeto dentro da ótica do que você precisa resolver. E não pensar o que você precisa resolver e ver como você pode melhorar o objeto. É diferente, o objeto de estudo, tá? Então, isso é uma coisa interessante. E aí vem esse choque que é muito interessante. A gente sempre fala que a universidade está fazendo errado, tal, mas o que ela está fazendo de certo?
ela está fazendo certo, que está contratando muita gente de mercado, né? Como eu, que sou um cara de mercado, contratando e apostando nessas pessoas também para fazer parte do core dela e não para substituir, até porque seria uma burrice para o outro lado, substituir, né? Tendo o acadêmico que vai te ajudar a como estruturar aquilo de uma maneira não só erudita, mais do que isso, para transformar aquilo lá realmente em alguma coisa cientificamente comprovada. E você tem um cara que nem eu, que vou testando as coisas no dia a dia, vou experimentando, vou testando com os alunos e provocando, para falar, pensa sobre outra ótica, joga fora tudo que você viu, pensa sobre outra ótica, agora resgata tudo que você viu, porque o que foi feito, o que a academia faz, não é errado, pelo amor de Deus. Mas é errado quando você toma só um ponto de partida. Assim como, se você pega e coloca só pessoas com o meu perfil dentro de uma universidade, você vai estragar a universidade. Pode ter certeza. Porque o meu perfil é um outro perfil. O meu perfil é para provocar as pessoas de sair da caixinha. Só que depois que elas saem, depois que elas descobrem o que elas querem fazer ou como elas vão fazer, aí sim elas precisam da academia para conseguir ir consolidando essas ideias e aí se tornar plausível, ou seja, organizar este pensamento caótico. Mas todo pensamento é caótico. O erro da universidade é achar que pessoas que estão, ou das universidades, hoje em dia não são todas, tem várias que trabalham, até porque eu sou contratado por universidades, porque pensam já dessa maneira, já pensam de outro jeito, fazem. Entendem que os dois lados são importantes, que se de um ponto de vista assim, mais cartesiano, como é que eu vou colocar melhor os alunos dentro do mercado de trabalho? Pô, trazendo pessoas do mercado de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, como é que eu vou fazer essas pessoas conseguirem transformar o mercado de trabalho com consciência? Com o acadêmico, porque o acadêmico vai me mostrar quais são as ferramentas para eu chegar para o meu chefe, para eu chegar para o meu cliente, para eu chegar para alguém e falar, olha, que você falou, eu entendi, mas não vai funcionar por causa disso. Está aqui os dados, está aqui o que a gente pensou e está aqui os dados para comprovar isso. Então, os dois lados são importantes, tá? Eu sou um cara que acredito muito nesse equilíbrio e eu percebo esse equilíbrio. Quando uma universidade puxa muito para um lado, dá merda. Tem algumas universidades que elas perderam muita força, elas, cara, foram totalmente detonadas, acabaram com uma universidade. Tem uma universidade aí que em 3 anos destruíram a universidade. Uma universidade que era uma puta de uma referência, principalmente na minha área, na área de design, e foi destruída. Porque se instaurou um método simplesmente, tipo, a apostila está aqui, vai lá e faça. E eu estou falando isso porque eu vivi isso, tá? Eu não estou falando que alguém viveu isso. Eu vivi isso. Eu, inclusive, fui um dos caras que tive que ajudar a construir essa apostila. E quando eu descobri que era a apostila que estava sendo construída no final, eu pedi para sair, tá? Acabou de construir e tal, porque inicialmente era só uma referência. Depois ele virou o quê? Não, você vai lá e segue isso. Isso é a universidade funcionando erroneamente, funcionando de uma maneira não adequada. É a educação funcionando de uma maneira não adequada. Tá? Como empresa, como negócio, funciona, certo? Porque eu deixei tudo parametrizado. Mas como o estudo de inovação, o estudo de criar pessoas e possibilidades novas para o mercado, fazer até uma carreira diferente, conseguir expandir, conseguir até você mesmo ganhar mais dinheiro, porque você está pensando de maneiras diferentes, mas está sabendo como se expressar, cara, é morte na certa. Tá? Você está criando, na verdade, pessoas que só vão saber trabalhar em algum lugar, como empregados e não como idealizadores. E eu deixo colocar uma coisa até para consertar. É como máquinas, tá? Não como empregados, como máquinas. Porque até o cara que mexe na operacional ali, que está no chão de fábrica, montando as coisas, quantas vezes a sacada vez esse cara para um projeto que eu estou fazendo? Quantas vezes? E daí você vai ver, qual o ensino que o cara tem? O cara tem um ensino médio completo. Sabe? E o cara teve uma puta sacada porque ele vivencia ali e mostrou quais são os problemas. Você traz isso, tá? Você traz isso para a luz. Tem várias universidades já fazendo isso, a gente tem grandes transformações, tá? Existem, as universidades estão investindo em pessoas com perfil parecido com o meu, que esse perfil, o cara trabalha no mercado, o que ele pode trazer para a academia? Investindo em mim, que universidades investiram em mim, para tentar entender como a universidade pensava para poder organizar isso de uma maneira mais estruturada, dentro do olhar acadêmico, mas, ao mesmo tempo, sem perder o encanto que tem nessa experienciação. Então, hoje, as universidades que eu dou aula, né, e que estão transformando radicalmente, tem outros profissionais da área que também estão sendo aceitos, estão sendo convocados, a gente está até ganhando mais vontade de falar, cara, quer saber? Já que o MEC precisa que eu tenha um mestrado, poder dar aula, cara, eu vou fazer um mestrado. Sabe? O que anteriormente falava, cara, não vou perder meu tempo fazendo mestrado. Porque a gente vê a importância, até porque, eu vou ser muito honesto,
desde quando eu comecei a dar aula, que hoje em dia já fazem 15 anos, né? Fazem 15? 15 anos que eu já dou aula em universidades. Cara, o quanto transformou o mercado, o quanto eu vejo alunos meus, ou até parceiros de projeto, que eu já peguei muito aluno que foi parceiro meu de projeto, tá? E outros alunos que vieram de outras pessoas, educados por outras pessoas com perfil parecido com o meu, o quanto é legal que eu discutir com elas e o quanto elas crescem o projeto, o quanto no mercado elas estão preparadas para aceitar desafio, aceitar não, aceitar desafio, aceitar porrada, saber como contra-argumentar da maneira adequada, sem sair xingando, sem sair fazendo qualquer coisa dessas. Então, isso que é legal, tá? Então, sim, a universidade tem as coisas, mas eu queria também colocar aqui o que é legal nas universidades. Ele é um lugar muito importante, ele é uma efervescência de ideias bombando, muitas universidades estão investindo nos dois lados, percebendo o quanto é importante ter um louco, um maluco, um doidinho que vai lá na sala de aula e fala, rasgue seu livro e vamos repensar as coisas, tá? Porque é mais ou menos isso que eu faço. Mas esse meu perfil de falar rasgue o livro e jogue fora as coisas, não é para literalmente a pessoa rasgar o livro. Deixe de lado, vamos pensar como as coisas são construídas e consolidadas. Agora, lembra o livro lá que eu pedi para você deixar de lado? Agora pega ele e olha sobre outra ótica. Aí você vai perceber que o que o livro está contando ali não é para você simplesmente copiar, é um jeito de você organizar. Afinal, os métodos são isso. E não é raro, nem um pouco raro, cada empresa ter seu método. A minha empresa tem um método que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo e falou, cara, esse método funciona muito bem para a gente e para o mercado. Para o mercado e que a gente atende e como a gente atende. Tá? E são métodos diferentes. A questão é saber como eu chego nesse método. Tá? E pensando sobre esses dois vieses, como é que eu penso numa inovação, como é que eu penso numa nova forma, um novo olhar, e como é que agora eu organizo isso para ficar mais palatável. Eu acho que seria a palavra mais adequada. O método, ele é uma forma de tornar mais palatável, mais exemplificável. Nem sei se existe essa palavra. Exemplificável. Talvez exista. Editor, depois vê aí se existe essa palavra. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Se tornar mais real, né? Aquilo lá que eu estou explicando. Porque, afinal, comunicação não é aquilo que eu digo, é aquilo que os outros entendem. Eu posso estar me comunicando e falando as coisas certas, mas se os outros não estão entendendo, não serve para nada. E esse que era o erro da academia. Por um lado, a academia fazia as coisas muito eruditas, o que fazia um afastamento das pessoas não entenderem o básico, o óbvio, porque a academia fala, não, mas isso é óbvio, não, é óbvio para eles, assim como o pessoal de mercado de trabalho falava coisas que não conseguia embasar. Então, mas o que você está falando tem a ver com tal literatura. A literatura, foda-se. Também não é assim. A literatura é uma forma de consolidação de testes que foram feitos. Na verdade, a comprovação científica é isso. Se testou muito no mercado, entendeu? Fala, caramba, tem uma lógica para isso. Deixa eu entender essa lógica. Agora eu vou registrar. É isso. Esse afastamento que não pode ter. O que acontece aqui no dia a dia do meu escritório, acontecendo várias coisas, cara, ajuda eu ir consolidando ideias e sacadas. Ao mesmo tempo que essas observações sobre coisas que eu faço no escritório, que outras empresas fazem com que um acadêmico faça, cara, vamos organizar isso de uma maneira mais literária para poder ficar mais palatável para se explicar? Sim. O erro é o quê? O erro é achar que seguir isso é o padrão. E não é seguir, é entender diferente de seguir. Então, pensar sobre é muito importante. As universidades estão investindo sim nisso. Então, para não falar que eu só taco o pau, e pelo contrário, eu dou aula na universidade porque eu gosto pra caramba, eu estou vendo essas transformações e eu fico muito feliz de fazer partes dela. Fazer partes foi boa, né? Tá vendo como eu preciso de alguma coisa acadêmica, mais erudita? Fazer parte dela, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado. Não se esqueça de dar joinha, que isso é muito importante pra gente. Aperta o sininho para receber mais notificação, aperta todas lá. Siga a gente, né, no nosso podcast, o Atomcast, que está nos principais agregadores. Cara, ele tá muito bom, cara, falando com vários profissionais, acadêmicos ou não, chão de fábrica, nossa, tem de tudo lá, muito legal. E vamos conversar mais sobre design. Design não é uma profissão, design é uma forma de se pensar novas coisas, se pensar projetos. E projeto é a forma como a gente projeta as coisas daqui para frente. Eu sou o cara que prefiro projetar coisas sempre boas, achar coisas boas aqui para frente, porque o que a gente projeta é o que a gente tem a intenção de fazer. Quando a gente projeta só coisa ruim, a intenção de fazer é coisa ruim, né? Então, assim, o futuro projetado caótico, você vai seguir caminhos caóticos. O futuro pensado para as coisas, tá caótico, mas como a gente pode melhorar esse caótico?
gera esse futuro mais plausível. Problemas sempre vai ter, discussões sempre vai existir, e é assim que funciona. E eu acho isso encantador, porque nunca vai ter um momento em que tudo vai parar e vai ficar estático. Sempre vai ter um momento em que você vai ter que sair do seu lugar comum. Ou seja, inovar, viver, é um eterno desequilíbrio e tirar do seu eixo, do seu estado ali de conforto, da sua zona de conforto. Aceitando isso, cara, as dores vão ser grandes, mas os ganhos vão ser maiores ainda, beleza? Então é isso aí, dá joinha que isso é importante pra gente e até a próxima.